Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Uma alegria a gente poder se reencontrar para o nosso encontro com a palavra, para a nossa devocional nessa manhã. Espero que esteja tudo bem aí com você, com a sua casa, com a sua família. E eu convido você a se aconchegar aí, a arrumar um lugar confortável, para que a gente possa viver esses momentos de comunhão, como tem sido toda quinta-feira pela manhã. Os irmãos estão chegando hoje um pouco mais tímidos, mas daqui a pouquinho o pessoal já vai estar mais presente. E nós vamos hoje falar sobre um tema à luz da segunda carta de Paulo aos Coríntios, E vamos refletir sobre 3 tópicos, que eu julgo que estão aqui no contexto do que nós vamos ler. E nós vamos falar especificamente sobre salvação, galardão e reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, a partir deste capítulo, começa a falar sobre a doutrina da reconciliação. E dentro desse contexto nós vamos falar a respeito de galardão. O que é galardão para você? Há uma percepção muito equivocada, muito materialista daquilo que significa, do que significa o galardão no âmbito da nossa experiência de fé. E nós acabamos construindo um pensamento de meritocracia nessa experiência do galardão, e que muitas vezes ela acaba se confundindo com a própria experiência da salvação. E nesse contexto todo estão envolvidas as obras, E de repente as obras se tornaram um canal de recompensa, de méritos, na cabeça de muitas pessoas, por não entenderem efetivamente o que significa esta teologia que nós podemos nos referir como sendo a teologia da salvação pela graça, e como se relaciona então o galardão, que é fruto das obras, com a salvação pela graça, que não é fruto das obras e para a qual as obras não cooperam. Então eu espero que essa manhã seja uma manhã de edificação, de entendimento, de crescimento para você na percepção, do que significa o galardão. E eu oro para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê direção e para que Deus nos dê discernimento. Vai marcando aí as pessoas, vai convidando. Sempre é legal que você possa aí chamar os seus amigos e parentes, irmãos, e compartilhar o vídeo, marcar o nome para que a pessoa possa acessar, para que elas saibam que está rolando essa live nesse momento. E muita gente pode ser abençoada, muita gente pode ser edificada à luz daquilo que nós vamos juntos meditar e refletir aqui nessa manhã, viu? Enquanto você vai chegando, a gente está aqui nesse primeiro papo nosso aqui. Estamos ainda caminhando dentro do nosso proposta de isolamento social. A Igreja Presbiteriana do Pichincha não retomará as suas atividades com urgência ou de forma precipitada. Nós vamos permanecer ainda, enquanto for necessário, à luz da avaliação do Conselho da Igreja, nós vamos permanecer ainda com as nossas atividades virtuais, que estão sendo viabilizadas, na verdade, pela sua fidelidade, pelo modo como você tem se comprometido a não só participar, não só assistir, não só a manter o seu vínculo espiritual, edificando o seu coração, sustentando a sua fé, renovando a sua esperança, na medida em que aqui nós vamos compartilhando e vamos orando uns pelos outros e vamos adorando a Deus, mas também sustentando a viabilidade dessa proposta com a fidelidade financeira com que a comunidade tem sido fiel e tem mantido
o sustento e a provisão para que a obra do Evangelho, através da Igreja Presbiteriana do Pichincha, tenha continuidade com as ferramentas, com as tecnologias e com aquilo que nós temos a dispor nesse momento, viu? Então, espero que você esteja já bem aí, confortável, num lugar onde você possa dispor de atenção, né, e participar conosco. Se você quiser e puder, seria muito bom que você pudesse pegar a sua Bíblia. Nós vamos naturalmente, como sempre, projetar o texto aqui na medida em que formos lendo, mas sobretudo para que você possa ir aí, de repente, marcando, anotando e fazendo as suas observações, né? E se você, durante a exposição, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, anota aí, para que na medida em que, quando eu terminar esse primeiro bloco de reflexão aqui, você possa, quem sabe aqui através do chat, dos comentários, você colocar aí alguma questão, alguma dúvida que tenha lhe ocorrido, e se for possível, nós respondemos assim de modo imediato, nós o faremos, né? E se não for possível, naturalmente, nós vamos tentar aprofundar a reflexão naquilo que você colocar, para que nós possamos nos abençoar uns aos outros. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, né? E esse tema é um tema bem interessante. Eu não tenho dúvida que algum entendimento, ou nenhum entendimento, né, você tenha sobre galardão, e que talvez precise hoje ser refletido à luz das Sagradas Escrituras e à luz da doutrina da salvação. Vamos lá então, vamos à nossa reflexão. Você está aí com a sua Bíblia? 2 Coríntios, capítulo de número 5, é o texto base, né, o nosso ponto de partida aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui nessa manhã. E como tem sido normalmente, né, é apenas fruto da nossa própria experiência devocional e que, tendo abençoado o meu coração, espero que abençoe também o seu coração pela ação e pelo mover do Espírito Santo. Deixa eu falar para você a respeito dessa carta que está aqui na Palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve essa carta da Macedônia para a igreja de Corinto, é a segunda carta que ele escreve. Existe possivelmente uma terceira carta, que o texto que Paulo dá pistas de tê-la escrito, mas ela não compõe o cânone do Novo Testamento. Paulo já havia escrito uma primeira carta aos Coríntios e agora uma segunda. Curiosamente, irmãos, é possível que os textos de Paulo aos Coríntios sejam textos que antecedem até a própria redação dos evangelhos apostólicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, naturalmente. Paulo, por volta de 55, 56 depois de Cristo, Paulo já estará compondo os escritos aqui da carta de Paulo aos Coríntios. E é a partir destas datas que os evangelhos começam a apresentar as suas redações, né? E o senso mais comum acredita que em torno dos anos 70, né, ali 60 e 70, já beirando a tribulação, início da tribulação do cerco de Jerusalém no ano 70, e que os evangelhos estejam muito mais ambientados nesse período, um pouquinho mais para frente, ainda que existe a possibilidade de que a partir de 55 também tenham sido já apresentados textos bases, como por exemplo do Evangelho de Marcos. Mas Coríntios possa ser, à luz dos estudos, um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Então a gente compreende, nesse momento, a necessidade de que Paulo venha ordenar e venha situar uma igreja com essas cartas. São cartas que têm muitas orientações, repreensões, que trabalham muitas complexidades, problemas da eclesiologia da igreja, da prática de culto,
do comportamento cristão, da ética cristã. São temas que vão começar a trazer conflitos e perturbações na comunidade de Coríntios, que é, por natureza geográfica, uma comunidade muito plural. Coríntios é uma cidade mercante ali, um porto no Mediterrâneo, e que mistura muitas culturas, muitos povos, muitas nacionalidades, e por conta disso, mergulhada e embebida na cultura grega, na mitologia e nos cultos gregos, mas também sob as tradições do culto romano e de todo o panteão grego e romano, que parece que vão se misturando ali naquela cidade. E uma cidade com uma pluralidade do ponto de vista dos seus costumes morais, né, muito grande. Imagine quando você mistura tanta gente numa cidade portuária e com tantas vertentes, tantas influências de tantos povos. Não é de se esperar que você tenha em Coríntios uma cultura, uma moralidade, uma ética, um estilo de vida que a gente possa entender como sendo alguma coisa mais uniforme, mais padronizada. Não, Coríntios era possivelmente uma comunidade muito complexa, né? E veja, e se os evangelhos ainda não estão sedimentados ao ponto de chegarem para estas igrejas como sendo o ensino apostólico, né? Então todo conhecimento e toda tradição cristã que o povo de Corinto tem, basicamente é aquilo que ela recebeu ao ser evangelizado, pela tradição oral da transmissão e da comunicação do evangelho. Só que Paulo, por exemplo, passa por ali e finca raízes, coloca bases desta comunidade, né? E depois ele vai embora. E outros pregadores cristãos vão passar por ali. Pedro, Apolo, né? Paulo vai chegar a citar em determinado momento que um plantou, o outro regou, e Deus dá o crescimento. E agora Coríntios também tem uma confusão sobre que tipo de pensamento seguir, né? E um é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, que é Pedro. Então, esse é o contexto, né? A gente entende o modo complexo com que Paulo tem que escrever sobre tantos temas e tentar disciplinar, ordenar e orientar tantos temas, devido à complexidade cultural da cidade de Corinto. E, naturalmente, quando a gente tem uma complexidade social muito grande, quando a sociedade se expressa com valores tão plurais, não é de se esperar que a igreja ela tenha, que ela seja monolítica, que ela seja uniforme. Ela vai ser uma representação dessa pluralidade também cultural. E a partir disso, imagine quantas percepções diferentes cada crente de Coríntios vai construindo a respeito da fé, influenciado pelas religiões de onde são originários, pela cultura de onde vêm, pelas tradições que estão acostumados a viver. Não é muito diferente de hoje, né? O que a gente vê hoje, senão a igreja ir cada vez mais reproduzindo a cultura secular que vai sendo trazida pelos seus membros, que ao se converterem não passam por um processo efetivamente de ruptura com as suas vivências antigas. Então, a igreja acaba sendo uma representação desse extrato social. E como a gente sabe que nem toda conversão, nem toda experiência de Deus que se dá no âmbito da congregação evangélica, né, denominacional ou no âmbito institucional, ela reflete uma efetiva conversão do coração, que as adesões à fé nem sempre estão acompanhadas do verdadeiro morrer
da verdadeira regeneração do homem, a gente compreende por que a igreja importa muitas vezes a relatividade ética, moral da sociedade, né? E a gente vai ver atitudes, comportamentos, pensamentos, ideologias, corrupção, distúrbios comportamentais, enfim, que vão se acochambrando dentro da comunidade de fé, de modo que às vezes até assusta, né? As pessoas dizerem, como pode, se isso acontece na igreja? Olha, como é que pode ser crente e olha como as pessoas se comportam ali naquele lugar. Nós precisamos entender que existe uma igreja santa, uma igreja invisível, que é aquela que foi redimida, regenerada pelo sangue da cruz e que vai experimentar um novo nascimento, que vai experimentar uma transformação verdadeira do ser, né? Um processo não só de ser justificado, mas um processo de santificação que vai moldando o nosso caráter, a nossa ética, vai transformando o nosso pensamento. Mas nós sabemos que esta igreja invisível, ela existe dentro de uma igreja visível, onde nem todos efetivamente estão vivendo o mesmo processo de regeneração efetiva, de conversão verdadeira e, muitas vezes, ainda que experimentando a verdadeira conversão, não desenvolvem a sua salvação com o mesmo zelo que outros, né? Então, os processos de desenvolvimento humano a partir da salvação, eles são diferentes, eles são distintos. E por isso que a igreja tem esse traço não monolítico. E não há que se esperar que você possa olhar para a igreja visível, para a igreja, especialmente a igreja institucional, e encontre nela o padrão de perfeição que nós desejaríamos ver como sendo um lugar que reúne seguidores de Jesus Cristo. Porque nós não podemos acreditar que ali existe pessoas que estão transitando na sua experiência de fé no mesmo patamar, no mesmo desenvolvimento, no mesmo amadurecimento, no mesmo processo de busca de transformação. E sequer podemos acreditar que todos estão ali experimentando verdadeira conversão. Então, o que nós vemos hoje dentro do ambiente religioso, que muitas vezes causa espanto, escândalo, perplexidade, à luz das incoerências e inconsistências da prática evangélica e do comportamento dos crentes em relação àquilo que nós deveríamos esperar de alguém que se diz discípulo de Jesus Cristo, nós precisamos perceber que Coríntios, já lá no século I, é uma igreja muito parecida com o que nós vivemos hoje. E veja, e aqui nesse momento, de um modo muito mais crítico, porque eu digo, eles não têm nas mãos o Novo Testamento. Aqui, neste momento, ainda não existe o cânon do Novo Testamento como sendo a base, a referência de doutrina, de fé e prática para a igreja. Então a igreja conta com aqueles que, passando por ali, vão depositando o ensinamento apostólico e vão desenvolvendo. Mas outras lideranças vão surgindo dentro da igreja, e esse é um dos grandes problemas de Paulo em 2 Coríntios. Há outras percepções, há outros discursos um pouco mais atraentes, um pouco mais elaborados, inclusive. Essa é uma das acusações que Paulo, em 2 Coríntios, ele está tentando refutar, ele está tentando... A carta de 2 Coríntios, basicamente, é uma defesa de Paulo da sua autoridade apostólica, do seu ministério, e não só do seu ministério, da mensagem que ele prega. Porque a igreja de Corinto vai começar a desejar, parece com hoje, né? Muito parecido com os dias atuais. A igreja de Corinto vai começar a desejar uma mensagem que tenha um pouco mais de sofisticação do que este evangelho rude, do que este evangelho de sofrimento, do que esse ministério
de lutas de Paulo. E já naquele tempo começam a aparecer os pregadores triunfalistas, que, embebedados pelo hedonismo grego, que é um pensamento grego de que a experiência espiritual ela se desenvolve na realização do prazer. Então esse hedonismo ele começa a impregnar a teologia e a mensagem do Evangelho e começa-se a buscar e começa-se a desejar em Coríntios um Evangelho que possa traduzir este triunfo, esta experiência de elevação triunfalista que aqueles pregadores começam a pregar. Então, a pregação de Paulo, que Paulo está o tempo inteiro falando do martírio, do sacrifício, do sofrimento, das angústias da caminhada cristã, das tribulações inerentes e necessárias ao caminho, do padecer que ele vive na fé. Parece que Paulo é um pregador fraco, frágil, que não desenvolve uma experiência de fé efetiva. Parece que hoje. E Paulo já sofria esse tipo de rejeição porque as pessoas começaram a se sentir atraídas por este evangelho de sofisticação, que tenha um retorno, uma recompensa um pouco mais imediata do fato de eu ser servo de Deus, de eu ter sido escolhido e chamado por Deus para ser a sua igreja. Então, irmãos, não é de se espantar o que vivemos hoje no Evangelho, porque esse é o tema da carta de 2 Coríntios. Essa é a grande preocupação de Paulo com a igreja de Coríntios, que começa a desenvolver uma fé materialista. Ambições terrenas, ambições materiais, realização mundana e secular como sendo expressão do seu relacionamento com Deus. E Paulo, então, vai escrever 2 Coríntios tentando apontar para o fundamento do seu ministério e para o que significa verdadeiramente a esperança cristã, que não se realiza neste mundo, se realiza na eternidade. E é esse o tema, então, da doutrina de 2 Coríntios, que nós vamos ler aqui apenas os fragmentos do capítulo 5 e talvez o capítulo 6. Eu não sei até onde a gente vai conseguir ir, né? Eu vou caminhando aqui com o texto. Se a gente não conseguir terminar, de repente a gente volta outro dia, na semana que vem. Porque, como eu disse, eu estou dividindo com vocês uma experiência devocional. Esse é o contexto. Então nós estamos aqui um pouquinho mais no início da segunda metade do século I, por volta do ano 56 depois de Cristo, Paulo escrevendo aos Coríntios da Macedônia, com o objetivo de defender o seu ministério, de defender qual deve ser a ênfase da pregação cristã, que não deve ter um outro tema que não seja a graça e a justificação, porque este tema já estava sendo substituído por estas ambições imediatas e terrenas. E aqui Paulo vai começar a falar a respeito de um comportamento, de uma excelência de vida, de uma busca de santidade que os crentes devem buscar viver por conta da sua condição de salvos. E a partir disso é possível que na cabeça de muita gente se crie uma confusão a respeito de qual é o papel das obras na experiência da salvação. E de antemão, eu não preciso dizer que as obras, elas não cooperam em nada com a salvação. Entretanto, a santificação e as obras que se desenvolvem na vida do crente, o relacionamento e a intimidade com Deus que o crente experimenta em vida, terá um desdobramento na eternidade, não no âmbito de ser ou não ser salvo, mas naquilo que a Bíblia chama de galardão.
E a pergunta que nós vamos tentar responder é: o que é galardão? Mas galardão é o segundo tópico da nossa pauta, né? Vamos primeiro, então, para o primeiro tópico, falar a respeito da salvação. Então vamos lá, já que eu dei o panorama para você da comunidade de Coríntios e da carta, dos objetivos e das motivações da carta de 2 Coríntios, vamos então ler a partir do capítulo 5. O subtítulo da tradução está ausentes no corpo e presentes com o Senhor. E o texto diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então Paulo já começa aqui no capítulo 5, é parte desta defesa que ele está fazendo, de fazer com que os coríntios não desenvolvam uma esperança em Deus baseada na materialidade, naquilo que é terreno, mas naquilo que é eterno. E por isso, neste tabernáculo, gememos. E aqui, então, ele está defendendo um segundo tema que ele começa a ser questionado. Por que que a experiência de fé, em vez de me levar ao gozo, ao triunfo, a uma vida tranquila, a uma vida pacífica, a uma vida estável, ela tem nos levado à perseguição, a sofrimento, a lutas, a dores, a embates, não só externos como internos? Não parece contraditório, Paulo, que você venha nos falar de uma mensagem de salvação, de um Deus amoroso que morreu para nos salvar, mas que agora, depois que nós o recebemos como Salvador, parece que a experiência dele em nós, ela tem trazido dores, sofrimentos, perseguições, desafios, às vezes maiores até do que as lutas e os conflitos pessoais e materiais que nós vivíamos antes. Não parece uma contradição? E Paulo está dizendo: por isso nós gememos neste tabernáculo, porque esta não é a nossa casa, este não é o nosso lar, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Deixa aqui eu dizer a primeira coisa para você que está aqui. Lembra quando Jesus fala assim: vou preparar-vos lugar na casa do meu Pai, há muitas moradas. E a gente que acredita que estas muitas moradas são muitos lugares diferentes, são muitos níveis celestiais diferentes, são muitas dimensões de elevação espiritual. Há religiões que dizem isso à luz desse texto, né, de João 14, quando Jesus começa a falar das muitas moradas, 14, 15, 16. E que esta habitação celestial, ela é um lugar geográfico, uma dimensão onde vão ser agrupados pessoas de diferentes níveis. Isso tem a ver com o papo do galardão, tá? Esse equívoco nessa construção que eu estou dizendo, por incrível que pareça, que acontece em outras expressões religiosas que se dizem cristãs, também influenciam a ideia de galardão do cristão, né? De que galardão é morar na zona sul do céu, enquanto outros vão morar um pouco mais ali na periferia, na Baixada, né? É uma confusão de materialismo que a gente tenta aplicar à realidade celestial. Mas olha só o que Paulo está dizendo. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, a minha habitação celestial não é um lugar onde eu sou colocado. Escuta isso, viu? Deixa o Espírito de Deus trabalhar você. A minha habitação celestial não é um lugar onde eu vou ser colocado. A minha habitação celestial é aquilo pelo que eu serei revestido. Você quer olhar para o texto de novo? Por isso, nessa habitação,
nesta casa terrestre, gememos, aspirando sermos revestidos pela nossa habitação celestial. Então o céu, sobretudo, não é um lugar onde eu serei colocado, mas é um lugar pelo qual eu serei revestido. Opa! Na casa do meu pai há muitas habitações. Na casa do meu pai há muitas moradas. E por que serão muitas habitações? Porque cada qual será revestido desta realidade. Porque eu serei tabernáculo de Deus. De modo que quando você lê as cartas do Apocalipse, e que diz assim, por exemplo, ao vencedor eu darei que seja coluna no santuário do meu Deus, então a gente vai perceber que o céu é algo que me constitui e do qual eu faço parte como sendo uma parte constituinte do próprio céu. Então é um lugar que eu preciso ser revestido. Um lugar que eu preciso ser habitado. Quando eu... Então seria como eu dizer que eu não vou para o céu, mas o céu me reveste. E vejo a nova Jerusalém que desce dos céus. Olha que figura linda, né? É como se o céu viesse ao encontro do meu ser. Então, mais do que um lugar, do que estágios, dimensões geográficas, onde há lugares com distinção de beleza, de riqueza, o céu é um lugar que me habita. Esta eternidade, onde Deus será tudo em todos. De modo que hoje nós falamos de Deus, hoje nós nos reunimos para falar dele, para aprender dele. Hoje nós nos reunimos para meditar e refletir. Porque... um momentinho só, irmãos. Tocaram aqui a minha campainha. Desculpa, é que eu estou transmitindo de casa hoje, né? E a Margarete saiu de modo que tocou a campainha. Coisas do ao vivo, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que o céu é esta habitação celestial que vai me revestir. Então, eu habito porque ele me habita. Eu falo de Deus hoje, nós falamos e aprendemos de Deus, é o que eu estava dizendo, porque Deus não é ainda uma realidade plena em nós. Em parte vemos e em parte conhecemos. Veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Mas chegará um dia em que aquilo que nós vemos em parte, nós veremos por completo. E nesse dia, vai passar a profecia, a língua, a ciência, todo discurso sobre Deus não fará mais sentido. Por que não haverá mais sentido um discurso, um dizer de Deus? Porque Deus será pleno em todos. Então, o ser, o existir, o habitar, o estar revestido desta realidade celestial, esta luz que nos iluminará a todos, ela será tão plena em todos, que não haverá mais o dizer a respeito de, não haverá mais o desafio ou a necessidade de construir um discurso a respeito de. Porque este discurso é necessário pelo desafio e da tentativa que nós temos de nos aproximar da melhor compreensão e da melhor experiência possível do eterno, do indizível, do mistério. Mas chegará um dia que o mistério deixará de ser mistério
ele estará plenamente realizado em nós. E é por isso que o céu, antes de se manifestar como uma realidade fora de mim, é uma realidade que vai me habitar, me revestir. E aí o verso 3 diz: se todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que é ser encontrado vestidos e não nus? É formos encontrados tendo sido justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então preste atenção, quando o filho pródigo volta, Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo volta da sua experiência de afastamento do pai, e o filho pródigo é a condição da natureza de todo ser, porque tem gente que acha que o filho pródigo é o crente que se converteu e se desviou da igreja. Não, todos nós, a nossa existência se representa no pródigo, porque nós estávamos em Deus, e havendo o pecado, e todos pecaram, e o pecado passou a todos os homens, nós saímos da casa do Pai. Nós fomos embora, nos retiramos, né? Porque parece que Deus nos expulsou, né? Mas não foi Deus que nos expulsou. Eu vou falar disso quando eu falar da reconciliação. Deus estava reconciliando consigo o mundo. Deus nunca esteve brigado conosco. Nós é que viramos as costas para Deus. Então, quando nós nos retiramos do Éden, da casa do Pai, nós nos tornamos pródigos do relacionamento com o Pai. E quando nós voltamos para a casa do Pai, tendo sido reconciliados pelo resgate que Cristo fez das nossas vidas e da nossa existência, nós somos então vestidos. O que o pai faz quando o pródigo volta para casa? Ele manda ele colocar vestes brancas, ele manda ele colocar sandália nos pés, ele manda ele colocar um anel no dedo, ele limpa, ele lava, ele restaura a sua condição original. Então esse formos encontrados vestidos e não nus, não tente acreditar que Paulo está dizendo que se você fizer por merecer, você será salvo. Porque esta obra aqui, ela não tem a ver com a obra que nós construímos por força da nossa dedicação, compromisso, sacrifício, santidade, enfim. Esta obra aqui de estarmos vestidos, este vestidos aqui é receber de Deus estas vestes brancas. Lá em Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, o que o Senhor diz? Você é um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre colírio, compre ouro, sabe? E possa vir comprar vestes para vestir a sua nudez. Mas estas vestes, este colírio, esta preciosidade, tudo que nós precisamos receber de Deus, como nós recebemos? Como, do mesmo modo que Isaías capítulo 55 diz: vinde todos vós que tendes fome, vinde comprai e comei, vinde comprai, como comprar? Mas ele diz: vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Porque é graça, é Deus que vai nos revestir, é o Pai que recebe o Filho, que ainda que chegue acreditando que não merece e que precisa ser tratado como um servo, que a partir dali merece ser colocado numa condição de escravidão para poder fazer jus a ter comida e um lugar para dormir, o pai diz: nada disso, você é filho. Coloca vestes brancas nele. Então essa é uma obra que a regeneração, a justificação opera em nós. E o versículo 4 diz: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E agora sim, olha o que eu estou dizendo, viu? Olha o verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso,
outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Foi o próprio Deus, irmãos, que nos preparou para este momento, para esta vida, para esta possibilidade de sermos santos, de vivermos como pessoas revestidas de vestes brancas. Foi o próprio Deus quem cobriu a nossa nudez. O simbólico disso, profético, está desde lá do Éden, quando Adão chega, tentando cobrir as suas vestes com folha ali de palmeira, juntando ali e botando na frente e atrás, envergonhado da sua nudez, que é simbólico do pecado. O que o texto diz? Que Deus é o primeiro sacrifício da Bíblia, né? E ele é feito por Deus e não por nós. Deus pega um animal e dele faz vestes para Adão. Então, quem cobre a nossa nudez? Quem esconde o nosso pecado? Quem faz com que as nossas culpas não estejam aparentes e elas não nos envergonhem mais? Deus. Foi o próprio Deus, está aqui, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o quê? O penhor do Espírito Santo. E essa realidade que vai nos revestir plenamente, que nós chamamos de céu, esta eternidade que vai nos absorver, acabamos de ler, seremos absorvidos pela vida. O verso 4 diz isso. Este corpo mortal será absorvido pela vida. Seremos abduzidos pela vida. A vida nos engolirá de um modo tão pleno que nós receberemos de Deus tudo que é necessário para a satisfação do nosso ser e para a realização eterna da nossa existência. Este é o céu, irmãos. É aquilo pelo que nós seremos habitados. Mais do que um terreninho que você comprou, onde você vai receber uma casinha para morar na eternidade. O céu é aquilo que nos habitará. De modo que o céu que se fará para fora de nós, nas nossas relações e nas nossas vivências no céu, ele será resultado do que somos. De modo que não há no céu uma beleza externa para nos alegrar. Esta beleza que nos alegra habita em nós. E se você ler o Evangelho de João, onde Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, nos mesmos capítulos 14, 15 e 16, onde ele está falando sobre essa realidade celestial, Jesus vai repetir esta expressão morada algumas vezes. E ele vai dizer, nos desdobramentos desta teologia da morada celestial, ele vai dizer assim, e nós habitaremos nele e ele habitará em nós. E nós, eu e o Pai, faremos nele morada. Então entende que esta morada é algo que nos absorve. E o texto então diz aqui pra gente, o Espírito Santo é o penhor desta realidade. O Espírito Santo é aquilo que antecipa em nós a garantia e a certeza desta realidade que vai nos habitar. Esta é uma pergunta que muita gente faz. E algumas vezes já me fizeram. Alguns crentes me fazem essa pergunta. Pastor, é possível ter certeza da salvação? E eu pergunto, é possível não ter certeza? É possível duvidar? E eu vou repetir o que já disse aqui em certa ocasião. Quem tem dúvidas sobre a sua salvação é porque acredita que precisa conquistá-la e fazer por merecê-la. E como duvida de si, e como percebe-se falho, percebe-se pecador, e percebe-se vulnerável ou limitado, inconstante, vive duvidando se no momento
fatal, do momento final, no momento decisivo da existência, ele estará apto e digno da salvação. Essa é uma construção de quem acha que salva-se pelos seus esforços. Porque quem entende que é salvo por Deus, e que é Deus que nos salva, e que é Ele que opera em nós, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito, que é Ele que opera em nós a salvação, a justificação, e é o Espírito Santo que é o penhor. O que é o penhor, irmão? Penhor é aquilo que é colocado e é dado sob garantia de algo. É aquilo que testifica, que te dá o direito de propriedade sobre algo. Quando alguma coisa está penhorada, quando a gente penhora a nossa palavra, ou quando a gente penhora um bem, nós temos ele sob garantia, ou seja, quando a gente leva lá na loja de penhores, na Caixa Econômica Federal, tem gente que penhora joias, né? Eu nem sei se faz isso ainda, mas eu lembro que fazia. E vai lá e coloca uma joia em troca de um dinheiro, quem está lhe dando aquele dinheiro tem aquela joia como penhor daquilo que ele lhe deu, de modo que não há como perder. Entende? Se você não pagar o dinheiro que você pegou, ele nada perde, porque está penhorado. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Não há como a gente perder aquilo que está sob penhor. Não há como perder a salvação que nós não conquistamos, mas que nos foi dada por Deus. Não há como perder alguma coisa que nós não temos porque merecemos, mas temos porque Ele graciosamente nos outorgou. O Espírito Santo é o penhor desta herança e dessa salvação. Por isso que a gente vive sempre com esperança. Está no verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17, o texto áureo da Reforma. O texto que sacudiu as estruturas do pensamento de Martinho Lutero. O justo, ele é justificado pela fé. O justo viverá pela fé. A justiça de Deus opera em mim por intermédio da fé, e não por intermédio das obras. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E sobre a certeza da salvação, ele diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em... Leia comigo. Se você estivesse na igreja comigo, eu ia pedir para você ler em voz alta. Estamos em plena confiança. Plena confiança é algo do que não duvidamos. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não tenho dúvida do meu destino eterno. Eu posso morrer agora, eu sei para onde vou. Eu posso morrer daqui a um mês, eu sei para onde vou. Eu posso morrer daqui a 100 anos, eu sei para onde vou. Porque eu tenho plena confiança da obra que Deus operou em mim, porque Ele penhorou o seu Espírito Santo em mim como garantia da salvação que Ele me deu. Aí, no verso 9, é onde as pessoas começam a confundir. Porque ele vai dizer assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui é que fazem a confusão. De que acreditam que este tribunal é um tribunal de juízo para a salvação. Não é. Este tribunal
é um tribunal onde as nossas obras, elas serão colocadas na balança da eternidade, não para dizer se nós seremos ou não salvos, mas para que nós recebamos este galardão à luz de como desenvolvemos a nossa salvação. Então Paulo está dizendo que ele não tem dúvida que ele é salvo. Mas exatamente por ter certeza que ele é salvo, que ele não vai viver a vida de um modo irresponsável. Por isso que ele vai se esforçar, quer presente, quer ausentes, para que ele possa demonstrar à igreja, aos irmãos e a todos o amor de Cristo e uma vida digna, uma vida reta. Porque a despeito dele saber que é salvo, ele entende que Deus não nos salvou apenas para que nós vivamos esta realidade celestial. Ele nos deu o penhor do Espírito para que nós pudéssemos fazer com que esta vida já se torne expressão deste céu em nós. E é por isso que Jesus diz, o reino de Deus não vem com visível aparência, meu irmão. O reino de Deus não é... Ontem eu estava vendo um vídeo muito engraçado. Porque surgiu há uns anos atrás um tabloide sensacionalista, uma informação de que o telescópio Hubble, no momento de flashes aleatórios, ele fotografou uma cidade celestial. E aí aparecem as fotos de uma coisa que parece uma cidade luminosa, que teria um tamanho infinitamente maior do que o planeta Terra, capaz de abrigar todos os habitantes da Terra e todos que já habitaram a Terra em todas as eras da existência, e que ela estaria se movendo no céu em direção a nós. Olha que viagem maluca que as pessoas fazem, dando esta materialização do reino. E Jesus diz, o reino não vem com visível aparência, ele está em vós, no meio de vós, habita em vós. Então, este céu que um dia me habitará plenamente, ele já foi penhorado em mim pelo Espírito Santo, para que eu possa então desenvolver na vida esta realização da glória de Deus em nós. De modo que as obras que Paulo está se referindo são aquelas que ele se esforça para viver nelas, porque ele foi criado, constituído e salvo para isso. Ah, pastor, mas e este tribunal? Eu vou receber, então, eu vou receber de Cristo o que eu fizer por meio do corpo. Se eu fizer coisas boas, eu vou para o céu. Se eu não fizer coisas boas, eu serei condenado por isso. Deixa eu mostrar uma coisa para você. O texto, Paulo, em outra situação, ele vai falar a respeito do tribunal de Cristo. E nesse texto, ele diz o seguinte: preste atenção. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Eu estou em 1 Coríntios agora, capítulo 3, versículo 10. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo está falando do exercício do ministério. E é o mesmo tema que ele está tratando lá no capítulo 5. Porque ele está falando do ministério dele. Por isso que eu, tendo sido salvo e alcançado por esta graça de Deus, e tendo essa esperança da eternidade, vou viver e vou exercer o meu ministério do modo mais digno e excelente que eu puder diante de vocês, quer ausente, quer presente. Eu serei uma pessoa íntegra, determinada, responsável, dedicada e comprometida com a obra do Evangelho. Porque todos havemos de comparecer diante de Cristo para receber aquilo, através daquilo que fizemos, de bom ou de mal. Mas preste atenção, é o mesmo contexto, só que agora na primeira carta, onde Paulo diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
O que é o fundamento? É aquilo sobre o que está baseada a nossa salvação. Não pode ser colocada outra coisa no lugar da salvação senão Jesus Cristo. Não pode ser colocada outra mensagem para salvação senão a mensagem do Cristo morto e ressuscitado, da justificação pela fé. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento... Agora, a partir da salvação, nós temos que edificar a nossa vida espiritual. Cristo é a base. Nele somos salvos. Agora, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, aí sim. Se o que nós vamos agora construir com a nossa vida é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. A vida é uma experiência onde a nossa individuação, a nossa identidade, aquilo que somos é colocado à prova. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Ou seja, se a minha vida, diante do tribunal de Cristo, aquele que Paulo falou lá, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber conforme aquilo que fizeram por meio do corpo, de bom ou de mal. Se a minha vida for colocada diante deste tribunal, deste fogo do Espírito Santo, se a obra de alguém se queimar, verso 14, se permanecer a obra de alguém, ou seja, se as minhas obras forem boas, sobre o fundamento que é Cristo, as minhas obras não me salvam, mas elas são aquilo que eu edifico a partir da base da minha salvação, que é Jesus Cristo, esse receberá galardão se a minha obra permanecer. Se ela, ao ser provada pelo fogo, pelo tribunal de Cristo, ela não for condenável, ela forem obras aprovadas. Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, se as minhas obras não tiverem sido efetivamente obras que me fizeram encontrar a realização do propósito de Deus para a minha vida, ele sofrerá dano, ou seja, a sua existência ela não terá no final alcançado o seu propósito. Mas olha o que diz o verso 15: mas esse mesmo será salvo. Porque estas obras, elas não implicam na salvação. Estas obras implicam em como eu desenvolvi o propósito para o que Deus me salvou. E aí Paulo diz, não sabeis que sois o santuário de Deus? Veja, de novo aquele assunto da morada, da habitação. E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, irmãos, esse destruir aqui não tem a ver com a teologia do inferno. Esse destruir aqui, nesse texto, para os salvos, viu? Para os que foram salvos em Jesus, tem a ver com aquilo que permanecerá para a eternidade e aquilo que não permanecerá para a eternidade. Lembra que Jesus diz, ajuntai tesouros nos céus? Existem coisas que nós realizamos na nossa existência que elas são tesouros que nós vamos preservar na eternidade. E existem existências que elas se gastam em coisas tão fúteis e banais que elas não constroem valores efetivos para a eternidade. Tudo isso será consumido, tudo isso se perderá. Tudo isso será destruído pelo fogo. É isso que o texto diz. Esse tal, se as suas obras no tribunal de Cristo forem reprovadas, e a gente não está falando aqui de alguém que, tendo sido salvo, continuou vivendo uma vida dissoluta de pecado. Mas Deus não vai se importar com isso. Não, irmãos. Nós não estamos falando aqui das obras relativas a experiência da santidade. Nós estamos falando aqui das obras relativas ao desdobramento do caráter de Cristo em mim para cumprir o propósito da minha missão. Porque você pode ser salvo, viver uma vida totalmente santa, sem práticas de pecados, e ainda assim a sua vida ser uma vida imprestável.
Você não conhece muita gente assim? Que não bebe, que não fuma, que não adultera, não mata, não rouba, não se prostitui, tem uma sexualidade santa, é casado direitinho, tudo, mas cuja vida é imprestável, não serve para nada além da sua própria experiência individual, pessoal, privada. Gente que tem o comportamento ou que não vive em práticas dissolutas, mas que ao morrerem não farão falta para ninguém. Por quê? Porque tem uma vida que não atingiu o seu propósito, não desempenhou e não desenvolveu com Deus a relação de profundidade que se desdobre em abençoamento, que transborde em vida e que vá construindo tesouros, que vá plantando sementes que vão frutificar para toda a eternidade. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, estas obras que estão falando aqui, de bom ou de ruim, são as obras do exercício do ministério. A gente tem que ler o contexto que Paulo está falando. Paulo está falando do exercício do chamado, do exercício da missão de Deus, do exercício da vocação para o que fomos chamados a exercer. Se alguém desenvolver estas obras, o exercício do seu ministério com zelo, com excelência, com intimidade, com espiritualidade intensa, próspera, profícua, então, nesse sentido, este terá encontrado a sua pedrinha branca, o seu galardão, descobriu quem é e passou a existir na condição plena do seu ser, na excelência daquilo para o que Deus o chamou. Estas obras aqui não têm a ver com, então, pastor, se alguém, porque diz que é salvo por Jesus, continuar se prostituindo, roubando, matando, ele será salvo mesmo assim. Não é disso que Paulo está falando, irmãos. Paulo está falando do salvo, do justificado, do redimido, de como ele desenvolveu o chamado para o que Deus o chamou no mundo. É o exercício ministerial. É só você ler o contexto, tanto aqui de 1 Coríntios 3, tanto quanto o contexto de 2 Coríntios 5. Paulo está falando do desenvolvimento do seu ministério. E aqui Paulo está falando daqueles que pregam a palavra, que ensinam, que ministram. Paulo está falando de mim, de você, não no que diz respeito, porque veja bem, porque é inconcebível que você acredite que alguém que foi regenerado e nasceu de novo em Jesus possa continuar vivendo na prática do pecado. Não é disso que Paulo está falando. Eu estava ouvindo essa semana o testemunho do Rodolfo Abrantes, e ele compôs uma música com esse tema, onde ele fala numa entrevista ao Danilo Gentili, e o Rodolfo Abrantes, ele diz assim, para o Danilo Gentili, eu achei fantástico o modo como ele expressou a sua experiência de salvação. Ele diz assim: Danilo, eu tentei ser igual. Eu tentei continuar a minha mesma vida. Eu tentei continuar nas minhas drogas. Eu tentei continuar na minha balada. Eu tentei continuar na minha vida promíscua. Eu tentei. Aquela vida era uma vida que ele curtia. Eu tentei continuar a mesma vida. Mas é impossível, eu não consegui. O cristão, irmãos, não é aquele que não peca porque ele vive desesperadamente policiando o seu comportamento para não pecar. O cristão é aquele que ele, mesmo que ele tente viver uma outra vida, ele não conseguirá porque ele nasceu de novo e agora o seu ser se inclina para a glória de Deus. Então eu acho uma tolice tão grande quando as pessoas começam a querer trazer para a discussão da certeza e da garantia da salvação a ideia de que, então, se a pessoa continuar no pecado e coisa e tal, como se fosse possível alguém que nasceu de novo permanecer no pecado. Você entende o que eu estou dizendo? É impossível que alguém possa, a partir do fundamento que é Cristo,
colocar outro fundamento. É impossível que alguém possa construir uma vida sobre Cristo que ela seja uma vida construída em pecado. Mas é possível que aquilo que eu realize como propósito da minha salvação seja medíocre. Como você talvez conheça muito crente medíocre, que se converteu, que está salvo em Jesus, mas que a sua vida é imprestável. Ele só vai à igreja e volta, ele não ajuda ninguém, ele não serve, ele não prega, ele não evangeliza. Ele não faz o bem. Quando eu digo fazer o bem, não é que ele é uma pessoa má, mas eu digo ele ter uma ação assertiva e objetiva de ir ao encontro das necessidades do necessitado. Não, o cristianismo dele é para ele e para a família dele. Ele não cumpre a missão, ele não abençoa o ministério. A igreja não conta com ele para nada. Aliás, ele mal comparece. Mas isso não significa que ele vive uma vida de pecado, porque não dá para construir uma vida de pecado quando o fundamento da tua vida é Cristo. Mas dá para construir uma vida medíocre. Mas dá para construir uma vida ainda cheia de egoísmo, cheia de individualismo. Mas dá para construir uma vida sem serviço, sem entrega, sem sacrifício por Deus, sem paixão, sem doação. É disso que Paulo está falando. Não é de alguém que, sendo salvo, vai continuar praticando. Obras mais aqui não tem a ver com uma vida de pecado. Obras mais aqui tem a ver com uma vida inútil. Obras imprestáveis. É esse o significado. A existência se apaga. Morreu, a família vai chorar, os filhos, a esposa, os pais, vão todos lamentar. Mas o mundo continuará o mesmo, porque a existência desta pessoa não foi instrumento de transformação de coisa alguma, senão apenas dele. E é essa realidade que está aqui. Estas obras inúteis, imprestáveis, elas vão ser consumidas diante de Deus. Elas vão se queimar. Mas as obras que permanecerem, esse receberá galardão. Várias vezes na Bíblia, irmãos, a expressão galardão vai aparecer. Né? Várias vezes. No Evangelho, Jesus já falava sobre o galardão. Ele já dizia lá em Mateus 5,12, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Logo depois que ele fala dos bem-aventurados, dos perseguidos pelo Evangelho, dos mártires do Evangelho, o seu galardão nos céus. No capítulo 6 ele fala, guardai de receber, de exercer a vossa justiça diante dos homens. Parem de querer os louros e a glória humana, senão vocês não terão o galardão celestial. No capítulo 10, versículo 41 de Mateus, ele diz que se você recebe um profeta, se você honra o homem de Deus, se você trata com deferência aqueles que Deus coloca para ministrar sobre a sua vida, você receberá um galardão de justo, de ser uma pessoa justa. No capítulo 10, 42, ele diz que quem ajuda o próximo, quem dá água aos pequeninos, quem faz da sua vida uma vida de serviço para abençoar as pessoas, esse receberá galardão, mas se não fizer isso, perderá o seu galardão. Em Marcos 9, 41, ele diz que todo aquele que lhe der de beber, ele repete o texto de Mateus 10, 42, né? Em Lucas 6, 23, ele diz, regozijai-vos daquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão, porque dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Mais uma vez ele está falando de como nós nos relacionamos enquanto comunidade de fé. Amai os vossos inimigos e fazei o bem. Lucas 6, 35.
sem esperar nenhuma paga, porque grande será o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Então, galardão é esta coisa que nós vamos herdar na eternidade. Ele existe, ele é real. E ele é fruto da profundidade do relacionamento que nós desenvolvemos com Deus e como a nossa vida se expressou em direção ao propósito, ao plano, ao chamado, à missão, ao ministério que Deus entregou nas suas mãos e nas minhas mãos. E estas obras, então, vão redundar num galardão, não em salvação, mas num galardão. Agora a grande pergunta é, pastor, o que é galardão? Aqui é o ponto. O que é galardão? Irmãos, galardão não é algo que você vai ostentar no céu. Galardão não é morar numa casa maior. Como eu disse, galardão não é que você vai morar no Leblon celestial. Galardão não reproduz essa lógica meritocrata de destaque, de glória, para ser nivelado com os outros numa condição superior. Galardão não é ficar mais perto de Jesus Cristo nos céus. Essa é uma lógica da materialidade, da meritocracia terrena e humana. Essa é a lógica de Tiago e João, quando sua mãe se aproxima de Jesus e diz, quando estiverem no teu reino, coloca um dos meus filhos à tua direita e à tua esquerda. E Jesus diz assim, você não entende, mulher, o que é galardão. Porque essa honra celestial não é um lugar para você ser colocado em destaque, é um lugar para você servir. O maior no reino dos céus é aquele que mais serve. É aquele que mais terá ferramentas para poder abençoar e produzir esta nova realidade de vida celeste. A construção deste novo ambiente de glória. Tanto maior for o seu galardão, mais você poderá dar-se e oferecer-se em serviço na glória. Portanto, galardão não é algo que te premia para que você tenha um nível de destaque, mas é algo que te enche plenamente para que você tenha muito mais para ser. Por isso que galardão, irmãos, a coroa de glória. Que coisa mais banal. Imagina, eu vou chegar nos céus. Não, aqui tem uma coroa grande para você, Fábio. Não, agora aqui, mas a sua nem se compara com a do apóstolo Paulo. Porque a dele, olha lá, a dele tem muito mais detalhes. A dele, coisa mais fútil, irmãos. Se nós estaremos plenamente realizados em Deus, que mérito é esse? Que recompensa materialista é essa que a gente projeta para o céu, tentando transferir para o céu a nossa lógica meritocrata, destas nossas ambições banais, perversas, mesquinhas, de materialidade que a gente tem aqui, que é fruto do pecado. De pessoas que querem acreditar que nós nos realizamos no ter. E galardão não é o ter, galardão é o encontro do ser. É um processo interior de individuação, é de você saber ter encontrado o seu nome, é a minha identidade. É você viver a vida, e viver a vida de um modo tão, de obras tão prósperas em Deus. É Deus se realizar em você, aqui neste mundo, de um modo tão claro, que a sua experiência celestial, ela será a continuidade desse iluminar de Deus que já acontece hoje na sua vida. De modo que essa possibilidade de se realizar para o outro e para além de si, de não ter na sua própria vida a sua ambição, porque aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á, mas aquele que perder, encontrá-la-á.
É gente que se realiza para além de si, é gente que se realiza em ser, em repartir, em entregar-se. É por isso que quando a mãe de Tiago e João acreditam que o galardão é um lugar de destaque, é uma casa bonita, é um troféu, é uma medalha que você vai dizer, tá vendo? Eu trabalhei mais do que você, então olha onde eu estou agora nos céus, e olha onde você está, tá vendo? Você está aí na Cruzada São Sebastião, e eu estou aqui nesta cobertura na Vieira Solto. Que tolice, irmãos! Que mesquinharia é essa? Galardão é você estar tão pleno da sua própria identidade e realização em Deus. É este fruto que permanece. É aquilo que você semeia nas pessoas e carrega para a eternidade e vai continuar semeando. Eu tive uma conversa uma vez com um amigo que é de outra religião. Olha que coisa interessante, de outra crença. E ele disse assim para mim, Fábio, eu vejo... E ele trabalhava comigo, né? E ele diz assim, eu vejo como você cuida das pessoas, aconselha e acolhe e as cura, enfim. Deixa eu dizer uma coisa para você, na minha crença, na minha fé, no céu, esse seu ministério vai continuar. E eu achei engraçado aquilo, ainda que a experiência de fé dele destoe e esteja distante do modo como cremos no Evangelho de Jesus. Eu olhei para ele e disse assim, mal sabe ele que ele está falando disso que a Bíblia chama de galardão. É quando a minha existência ela não se destrói, é quando a minha existência foi algo que eu me aproximei tanto daquilo que Deus deseja que eu seja, que este galardão é este prêmio que eu carrego, é a realização do meu ser. Eu não tenho como mostrar para você no céu o meu galardão, porque ele é algo que se realiza dentro de mim. É a profundidade do meu relacionamento com Deus que me coloca num lugar de de ser o quanto mais eu possa ser para o outro. Por isso que Jesus fala para a mãe de Tiago e João que o galardão não é sentar no trono do lado direito e do lado esquerdo de Cristo, não é ter um lugar privilegiado. O galardão é tanto mais ter para servir. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Será isso galardão? Eu estará tão pleno e cheio disso tudo que eu tenho como recompensa da minha existência e daquilo que eu produzi de vida abundante para além de mim. E isso será um fruto que permanecerá para a eternidade. É um tesouro que eu juntei para a eternidade. Ele é uma homenagem gratuita de Deus para mim, não implica na minha salvação estas obras, não me justificam, não me tornam melhores, mais aptos, não me tornam mais dignos de ser salvo. Não, eu e você estamos todos e toda a humanidade debaixo da mesma condição de pecado e somos salvos pela graça do amor de Cristo por nós. Nenhuma obra me torna melhor diante de Deus. Mas em tendo sido salvo, eu vou me aproximando daquilo que é o propósito eterno de Deus para a minha vida. E quanto mais eu puder encontrar esta realização hoje em mim. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais o seu cristianismo é uma experiência de Deus que se realiza na materialidade, quanto mais o seu cristianismo você acredita que você glorifica a Deus quando você compra um carro novo, e isso é expressão Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo a respeito desta experiência de fé que se realiza no ter. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem vistos. De outra sorte, não terei galardão junto de vosso Pai Celeste. Toda vez que a nossa realização de Deus
significa uma recompensa que nós já gozamos neste mundo. Se você acha que a tua recompensa por ser cristão é você ter prosperidade, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter uma vida de sucesso, e é nisso que você mostra para os outros o quanto Deus abençoa você, então desculpe, você não terá galardão no céu, porque a sua realização está nas coisas terrenas. Mas quando a sua realização é no ser, não em ser reconhecido, não em ser recompensado, não em receber glória e louvor, conforto, mérito, recompensa, mas em dar-se, entregar-se, doar-se, martirizar-se, sacrificar-se pelo reino, então você terá descoberto que o desejo de Deus para a sua vida é que você encontre o propósito de ser e não de ter. E esse será o teu galardão. No céu, você será. Você não terá. Você será. Você transbordará. Você servirá na eternidade com os frutos daquilo que você edificou como ouro, pedras preciosas e prata sobre o alicerce de Cristo na sua vida. Isso é o galardão. O céu é algo que te reveste. É algo que vem habitar você e não algo que você habitará. O céu que viveremos será fruto do céu que nos habita. Por isso que será uma cidade gloriosa. Porque os tabernáculos desta cidade onde Deus habita farão dela um reino de glória e paz, porque Deus será tudo em todos. Então entenda esta metáfora dos céus, das ruas de ouro, do mar de cristal, da glória da grande cidade. E a cidade tem muros e portais. Irmão, muro para quê? Muros para quê? Para proteger de quê? Então entenda que esta fortaleza, esta beleza, esta glória, ela é simbólica de uma realidade que vai nos absorver. E nós seremos revestidos por ela. E que o galardão é a consequência daquilo que nós construímos como o nosso processo de individuação e de realização do propósito, do projeto de Deus para a minha vida. O tribunal de Cristo não nos condena, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda isso. Nós não compareceremos mais diante de um juízo para sermos julgados pelas nossas obras, para saber se a gente merece ou não merece para o céu. A gente não merece para o céu, seja quais forem as nossas obras. Nós seremos salvos pela obra de Cristo para a nossa vida. E eu não terei tempo, porque eu vou ter que terminar agora, porque o meu desejo era poder continuar com você à luz dessa obra, que era o terceiro tema, né? Eu falei da salvação, do galardão, mas não falei do ministério da reconciliação. Então vamos falar disso na quinta-feira que vem, sobre o ministério da reconciliação, que é a partir aqui do verso 11 e também o capítulo 6 e o verso 18, onde nós vamos falar de temas como esse. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, o sacrifício para a salvação foi feito por Cristo. E ele morreu por todos, logo todos morreram. Então eu não tenho mais o que fazer, porque quando Cristo morreu, e o texto diz que ele morreu por mim, então significa que eu já morri. Porque se ele morreu por mim, eu já morri também com Cristo e fui ressuscitado com ele. O que eu tenho que fazer mais para ser salvo? Nada. Eu já morri e já ressuscitei. Se o salário do pecado é a morte, então a paga pelo pecado é morrer, eu já morri. Porque se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Então, irmãos, não há obras para me salvar. Não há sacrifício para nos salvar.
O sacrifício é: o que eu posso fazer para não merecer a condenação do pecado? Nada. Só existe uma coisa para pagar pelo pecado: morrer. Então está pago. Porque Cristo morreu por todos, logo, então, este preço já foi pago. Todos morreram. Eu já morri. Então já paguei o preço. Mas não eu, Cristo por mim. Não há nenhuma dívida mais a respeito do pecado. Agora, a pergunta é: como eu desenvolvo a minha salvação? O que é desenvolver a minha salvação? Não é praticar obras para merecê-la ou para continuar merecendo-a. É fazer com que a minha vida vá se aproximando daquilo para o que Deus me chamou. Por isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo diz aos Filipenses: eu prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação. Ou seja, qual é a minha vocação, Senhor? Qual é a minha identidade? Quem eu sou? É para isso que eu vou viver a partir de hoje, para descobrir quem eu sou. E se eu vivi uma vida tendo desenvolvido aquilo para o que é a minha soberana vocação, ao chegar diante do tribunal de Cristo, estes meus frutos permanecerão, eu terei o galardão, eu terei a continuidade na glória, como prêmio deste meu encontro do ser. E este galardão eu ostento? Não. Este galardão, com ele, eu terei quanto mais para servir e me doar, porque se este é o propósito que eu encontrei, esta será também a minha continuidade de relacionamento e de relação com Deus por toda a eternidade. Serviço, irmãos. Serviço. Esta é a palavra de ordem do apóstolo Paulo aos Coríntios. E eles querem materialismo, e eles querem triunfo, e eles querem reconhecimento, e eles querem conforto. Esta materialidade mesquinha e tacanha será queimada, vai virar pó diante do tribunal de Cristo. O que permanece é quem você é. E o que você é para o outro. E o que você agrega de vida e semeia de sementes para a eternidade no coração das pessoas. Então faça essa pergunta. Quando você morrer, o que fica e o que desaparece? O que permanecerá da tua história? E o que desaparecerá dela? Esse é o tribunal de Cristo. O que jamais será esquecido a respeito de quem você é. E o que será absolutamente fútil e banal. Então se pergunte. Porque quantos títulos você tem, o seu canudo, vou dar exemplo de profissões aqui, aleatoriamente. O seu canudo de advogado, olha que orgulho, eu sou advogado. Olha que orgulho, cidadão não, eu sou engenheiro civil. Olha, essa banalidade material não tem valor nenhum. Agora, o quanto você pôde abençoar as pessoas com o seu título, o quanto você produziu de vida, de paz, o quanto você agregou de conforto, o quanto você pôde fazer a vida de alguém melhor por ser um bom advogado, por ser um engenheiro civil responsável, isso fica. Isso fica. Olha, a empresa que eu construí serve para nada. Tudo isso vai perecer. Mas a preocupação que você teve em fazer da sua capacidade, do seu talento, do modo como você tem inteligência para gerir um negócio, o quanto você colocou como objetivo fazer a vida das pessoas melhores, abençoar gente, gerar empregos, alimentar famílias, isso fica. Agora, se é porque você quer ter dinheiro, se é porque você quer mostrar para todo mundo que você comprou um apartamento, uma casa, que você viaja, que você tem carro, que você tem isso, tudo isso vai virar fumaça no tribunal de Cristo. Mas as pessoas que você abençoou, as famílias que você abençoou, jamais vão esquecer o que você fez por elas. Então você precisa escolher se você é alguém que quer ter ou alguém que quer ser. Porque o ser receberá galardão. O ter se consome aqui. Vira pó. É isso que é galardão. Deus abençoe você. Amém? Nós terminamos aqui o nosso encontro de hoje.
e a nossa reflexão. Semana que vem vamos tentar falar sobre este ministério da reconciliação, ou não, né? Porque se Deus nos levar para um outro caminho, a gente vai vir com outro texto, mas se for possível, vamos tentar voltar aqui a esse texto, tá? Você tem aí alguma coisa a compartilhar? Alguma observação, alguma palavra a dividir com a gente? Coloca aí nos comentários, viu? Eu tô lendo aqui. E que possa de alguma forma contribuir, seja com uma pergunta, seja com uma contribuição sua sobre isso. Olha, nós temos aqui um irmão lá de Cascavel que nos assiste, é lá do Paraná, o Cleidson, né? Ele está dizendo que um diácono da igreja lá de Cascavel, ele não resistiu e faleceu por Covid-19. Vamos orar pela família, viu, Cleidson? Recebe aí o nosso carinho, que o Espírito Santo traga consolo. E hoje é dia do diácono, né? Hoje é comemorado o dia do diácono. Vamos lá, tem algum comentário? Tem alguma observação? Alguma pergunta que você queira fazer? Alguma dúvida? Eu tenho uma convicção quase certa, irmãos, que nós, a maioria de nós que estávamos reunidos hoje aqui, construíamos uma ideia diferente do que é galardão, né? Acreditávamos que era um negócio assim de um prêmio, de um destaque, seja lá o que for. Espero que você tenha sido efetivamente abençoado hoje. Por uma compreensão plena. Vamos terminar então? Vamos orar, já que não temos nenhuma pergunta. Eu fico feliz, né? Que eu espero então que os irmãos tenham compreendido bem e que tenha ficado claro para os irmãos a exposição da palavra. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Então, se você se sentiu abençoado, também multiplica isso, marca as pessoas, manda para alguém. E certamente isso pode fazer diferença na vida de muita gente. Se fez na sua igualmente, né? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse nosso encontro. Obrigado por nos edificar, nos ensinar. E que isso possa servir a uma postura e uma atitude correta diante da vida. E que a gente entenda o lugar que cabe das nossas obras e que obras são essas, ó Deus, que devem fazer parte do desenvolvimento da nossa experiência cristã e que nós compreendamos que o Senhor tem uma vocação a ser realizada em nós, que há um nome escrito numa pedrinha branca que é aquele nome pelo que o Senhor nos chamará. E este nome receberá aquele que vencer, ou seja, aquele que conseguiu buscá-lo e viver de um modo condizente e coerente com este chamado, Pai. Então ensina-nos a ser crentes, que não sejamos gente apenas que se acredite santa, Pai, mas cuja vida é imprestável. Que nós sejamos pessoas que, a despeito das nossas imperfeições, e nós as sabemos, e nós as admitimos, nós persigamos uma vida que seja relevante, Pai. E relevância não tem a ver com sucesso. Relevância tem a ver com importância. E importância é quando as pessoas nos levam para dentro delas. É quando elas nos importam. E quando nós formos importados para dentro do coração de alguém, nós teremos uma vida relevante. E mesmo quando morrermos, isto permanece. Não se dissipa e não perece. Que nós sejamos relevantes, ó Pai. Que a gente entenda que a relevância que temos para os nossos filhos não está nos presentes que os damos, mas do significado que com o qual nós vamos marcando os seus corações a partir da nossa vida. E é isso que permanece. Os bens, a materialidade, tudo perece.
Então nos ajude, Deus, a trabalhar por um tesouro que não pode ser consumido pelos ladrões e pelas traças, e nem por obras que, ao serem colocadas diante dos teus olhos de fogo, Senhor, sejam queimadas e sejam imprestáveis. E que a gente se pergunte sobre a nossa faculdade, sobre a nossa carreira, sobre os nossos cargos, nossos títulos, nossos empreendimentos, nossos projetos, nossas realizações, se elas estão servindo à glória do reino. Porque pode ser, ó Deus, que nós estejamos vivendo uma vida santa, mas imprestável. Uma vida moralmente correta, mas sem nenhum propósito. E a gente vai perceber, diante do tribunal de Cristo, que nós passamos pelo mundo sem deixar nenhuma semente efetiva do reino. Então eu te peço que este crente, este membro de igreja, ele se pergunte o que ele tem feito da sua existência para além de si mesmo. E que ele não caia na absurda tentação de acreditar que porque ele preenche um cheque, porque ele abre uma fresta da janela para dar um dinheiro a um pedinte, que ele entregue uma quentinha para alguém que está na rua, que ele não acredite que isso de alguma forma pode fazer com que a sua existência seja relevante. Que não seja materialidade, ó Deus, mas que seja para além disso. Mas que seja para além de abrir a fresta da janela, fazer com que aquela pessoa se sinta amada, olhada com empatia, com acolhimento. E não com nojo, medo, receio. Que aquela pessoa saiba que ela é importante para nós. E não que ela é apenas um objeto para quem nós canalizamos o nosso desejo de fazer a caridade que nos faz nos sentir melhor com a nossa consciência. Que a gente consiga distinguir, ó Pai, o que é ter e ser. O que é dar do que temos para o outro e o que é dar do que somos para o outro. Porque as primeiras coisas perecem, mas estas outras é o que permanece para sempre. A fome, ela volta. Mas alguém que se sentiu amado, jamais esquecerá que é amado. E que o Senhor nos ajude a compreender a diferença de uma coisa e outra, para que a gente deixe de viver este cristianismo estético, aparente, mesquinho, medíocre, de quem acredita que a vida se realiza no ter e no dar do que se tem, e não do ser e do dar do que se é. É o que eu te peço hoje, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, viu? Boa quinta-feira, um bom final de semana para você. E que Deus seja contigo. Um bom almoço aí com a tua casa, a tua família, ou com teus colegas de trabalho, se é que você tem tido a necessidade de trabalhar. Que Deus seja com todos nós e que Ele nos edifique para a glória de Jesus. Amanhã à noite estarei com os casais no PG de Casais, então se você deseja participar, o link da reunião estará disposto nos grupos da igreja. Ontem foi publicado aí nas redes sociais nossas um vídeo da Igreja Presbiteriana do Brasil para orientar você à participação e da comunhão nos pequenos grupos. E então, se você quer participar do nosso encontro de casais, que acontece toda sexta-feira às 20 horas, você fique atento, porque no nosso
nos nossos grupos de WhatsApp, o link ele é colocado para que você possa participar. Se você não tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp oficial, você pode pedir aí mesmo nos comentários o link para que você clique e seja inserido automaticamente no nosso grupo de WhatsApp, para que você receba o comunicado do link do aplicativo Zoom, onde você vai poder entrar pelo seu celular, pelo seu computador e participar da nossa reunião interativa em videoconferência, onde todos ali nos vemos e trocamos experiências que tem abençoado muitos casais, tanto quanto os demais pequenos grupos da igreja, de mulheres singulares, das irmãs de maturidade, dos jovens mais, que são os jovens casados, do grupo de adolescentes, do grupo de crianças que ontem fez o seu PG, enfim, há muitos espaços para a comunhão, edificação e para aconselhamento, para dividir, abrir o coração, tanto quanto se você precisa de uma palavra, se você precisa de orientação, se você está aflito, angustiado e você quer conversar com alguém, por favor, procure-nos através das nossas redes sociais, porque nós estamos atendendo, eu mesmo estou dando aconselhamento pastoral através de videoconferência, e mesmo que nós não possamos nos encontrar presencialmente, a gente pode encontrar um tempo para conversar e você abrir o seu coração e nós orarmos juntos, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, hoje e sempre. Amém. Domingo estaremos de volta em live às 9 da manhã e às 7 da noite nos nossos cultos dominicais. E veja como está aqui 10 anos da Igreja Presbiteriana do Pichincha, comemorados agora no mês de julho. E os cultos vespertinos de domingo terão sempre uma mensagem especial de pastores amigos que passaram, que são importantes na vida da nossa comunidade. Que Deus te abençoe. Bom dia, a paz de Cristo. Amém.